Oi, meus amores. Lígia Márcia aqui. Estamos meditando no livro de Efésios. E a gente está fazendo o capítulo 1, versículo por versículo. E eu fiz a meditação no versículo 1, né? 15, 16, 17 e 18. É muita riqueza. Então, eu pensei assim, eu vou falar sobre o ponto mais profundo, principal, que Deus me falou, ao invés de ficar parecendo que só estou dando uma aula. Não estou dando aula, estou falando, porque eu gosto de meditar desse jeito, esmiuçando. Eu não sou professora, na hora que eu vejo, eu estou dando aula. Mas eu realmente quero trazer um ponto aqui. Eu vou ler a oração de Paulo. Olha, Paulo falou o seguinte, oração não, olha só, versículo 15. Por isso, capítulo 1, versículo 15 de Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Então, do 15 ao 18. Então, eu fiz como de praxe, discorri versículo por versículo, então vou dar uma passada rápida, porque eu quero me deter num ponto aqui. Na verdade, no ponto em que Deus me falou de forma profunda hoje. Talvez se você estivesse lendo esses versículos hoje, Deus tocaria em outro assunto. Ou poderia falar a mesma coisa, o mesmo assunto com você, e você ia receber e abordar de forma diferente, porque Deus fala com a gente de forma singular. Aliás, eu sempre repito, né? Deus nos fez únicos para nos amar de forma... Como é que fala? Deus nos fez singulares para nos amar de forma única. Então, essa individualidade é a coisa mais maravilhosa. Então, tá, vamos lá. Quando Paulo diz, tendo ouvido a fé que há entre nós e o amor. Quer dizer, Paulo ainda não conhecia a igreja de Éfeso e a fama tinha chegado até eles. A fama dos Efésios, né, de que eles eram pessoas de fé. O que são pessoas de fé? Imagina, o que são pessoas de fé? São pessoas que vivem a alegria de se render ao Senhor pela fé. São pessoas que corresponderam ao plano original de Deus e estão ali vivendo de forma sobrenatural, ainda que no corpo humano, né? Então, a fé é muito interessante, uma coisa que eu trouxe aqui. Se Paulo falou assim, olha, eu tenho ouvido a fé e o amor. Aí eu fiquei pensando, por qual nome nós somos conhecidos, né? Os Efésios eram conhecidos pela fé e o amor. A fama chegou até os ouvidos de Paulo. Essa notícia chegou até os ouvidos de Paulo. Como que nós somos conhecidos? Quando alguém fala de nós, Lígia meu Deus, o que será, hein, que as pessoas falam? Como como as pessoas se referem a nós? Que palavras usam? Né? A maioria das pessoas, o que elas veem em nós, há que se pensar, né? Então, aí, Paulo vai orar pelos Efésios. Olha, eu não canso de fazer menção a Deus por vocês, porque vocês estão no meu coração e eu tenho escutado da sua fé. Olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas eu quero me deter na oração de Paulo. Se eu for falar aqui, palavra por palavra, a gente tem muito pano para manga, só no versículo 15. Mas eu vou para o 17, para a oração de Paulo.
Paulo ora assim. Ai, ai, meu Deus. Coisa linda. Para que, olha que oração. Olha o que a gente tem que aprender com Paulo a orar, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para pensar nessa frase. A gente nem vai ter tempo, porque tem um assunto específico que eu quero falar. Olha só, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Aí ele pede a Deus por eles, espírito de sabedoria e de revelação. Aonde? No pleno conhecimento dele. Né? Então, a sabedoria, a gente já falou outro dia, Sofia, o que é a palavra sabedoria? Inteligência ou habilidade para algo, uma forma superior de conhecimento. A sabedoria, na verdade, ela é o conhecimento aplicado. Você aplica tantas vezes que você se torna expert ou sábio naquilo. E, do ponto de vista bíblico, é a qualidade de quem tem prudência, sensatez e moderação. O sábio é aquele que sabe coisas que podem ajudá-lo a agir corretamente para alcançar seus objetivos. Então, ele age de forma correta, ele apresenta maior equilíbrio emocional para tomar decisões. Lembra que a gente falou sobre a voz da sabedoria? Que é a voz cordata, sábia, ponderada, prudente e que ensina a fazer boas escolhas. E o espírito de revelação, gente, revelação no pleno conhecimento. Eu só posso ter uma revelação se for no pleno conhecimento de Deus. Aqui estou falando da revelação na palavra, né? O que é revelação? É o ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, sua vontade, né? No princípio foi pela criação, né, pelo mundo, depois por Moisés e os profetas e finalmente pela pessoa de Jesus, né? E o mais importante aqui é porque eu estou querendo chegar lá onde eu quero chegar. Mas eu começo a ver isso que eu acho tudo importante. O que temos de conhecimento de Deus é porque Ele próprio nos deu em conhecimento. Veja bem, então essa revelação, Ele se revelou a nós primeiro. Não fomos nós que descobrimos a Deus, foi Ele que nos formou com uma ideia, com um pensamento, com um propósito, não foi de forma aleatória. Então, a importância de entender que é Deus que nos encontrou. Aí tem um versículo, 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quem nos descobriu, quem nos escolheu, quem nos separou, foi Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus. Nós obedecemos ao seu plano original. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo é o penhor da herança. É o que comunica. Tá? Então, que fique claro isso. Então, é Ele que se revela a nós, não somos nós que descobrimos a respeito dele, né? Então, o homem nunca descobriu a Deus, Deus é que se revelou a ele. E o espírito de revelação no pleno conhecimento é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Quando a gente pega a palavra para meditar, a gente vai ter revelação no pleno conhecimento. Só no pleno conhecimento dele eu consigo ler nas entrelinhas. Eu consigo sair da mera letra. Só no pleno de plenitude, de pleroma. Lembra que Deus, a plenitude de Deus é o grande oceano. Nós somos pequenos recipientes, né, que eu fiz até a demonstração. Nós somos pequenos recipientes que precisam ser preenchidos. Mas aquilo ali é muito pouco comparado ao grande oceano que representa Deus. É o pleroma de Deus, a plenitude de Deus. Então, só no pleno conhecimento de Deus, ou seja, só eu estando com o meu baldinho transbordando, né? Eu me encho da glória de Deus quando eu vou até o grande oceano, que é o que a gente está fazendo aqui agora, meditando na palavra, e encho, que seja de forma individual, aqui é a minha meditação, não deixe de fazer a sua, não se alimente da minha comida, você tem a sua própria comida.
Não significa que você não possa se alimentar, mas quando se trata de receber essa revelação, olha, eu vou te falar, é fundamental. Então, encheu aqui, pronto. Eu estou no pleno conhecimento dele. Então, eu vou ter revelações, vou pensar em coisas que eu nunca pensei, eu vou ter ideias, o Espírito Santo vai falar comigo. Então, é sobre parar para ouvir e receber o que ele tem para nos dar. Impossível qualquer revelação de Deus que não seja no pleno conhecimento dele. Né? Então, toda manifestação de revelação só acontece no pleno conhecimento dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí ele começa a oração. Né? A oração, meu Deus. Então, quer dizer, já está na oração. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. E ele continua a oração quando ele fala: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminar, iluminar. Iluminar os olhos. Aí me vem à mente, eu entro num quarto escuro e eu tenho a iluminação, ó, lembra? Eu estou num quarto escuro, sem conhecimento, vejo por sombras. O que são as sombras? São a palavra de Deus, desde Gênesis, que são sombras da grande revelação. Então, eu vejo sombras, vestígios de sombra. Eu vejo vestígios de luz que podem me trazer sombras do que virá a ser. Né? Então, quando eu ilumino os olhos do coração no pleno conhecimento dele, Deus tira essa venda. E eu consigo ver. Ai, meu Deus, eu consigo ter os olhos do coração, porque o que precisa ser iluminado são os olhos do coração. Os nossos olhos físicos, eles são o tempo todo assolados, né, de imagens, de visões e de situações que podem até nos roubar, né? Não que também não sejam um canal. Mas o que realmente precisa ser iluminado são os olhos do coração. Então, eu entro no quarto, meu coração está escuro, fechado, meus olhos estão vendados e, de repente, é iluminado. Né? Alguém acende um holofote. Eu não vou nem falar acendeu a luz. Alguém acendeu um holofote. E quando esse holofote se acendeu, os olhos do meu coração foram iluminados. E eu tive um entendimento que até então eu não tinha. Nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. Então, Deus é isso. Está entendendo? Então, iluminar os olhos do coração é isso, é enxergar com os olhos da fé. E aí a oração dele faz, olha, iluminar os olhos do coração. Aí vem a parte que eu quero mais falar. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Você já parou para pensar? Que chamamento é esse? Hein? Qual é a riqueza da glória da sua herança? Qual é a esperança do seu chamamento? A sua esperança, ela é efêmera ou ela é segura e consistente? A sua esperança dura até a próxima luta ou ela te mantém de pé mesmo na luta? Somos atribulados, perplexos, mas não desanimados. Essa forte esperança que se instala em nós e que ninguém pode nos tirar. Né? O que é esperança? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja.
é confiança em coisa boa, é fé de uma vida melhor, é uma confiança no sobrenatural, é ter convicção da realidade de algo que se espera. Então, gente, essa esperança, ela não é só para eu vou morar no céu. Ela é para hoje, agora, para amanhã, para depois de amanhã e para a eternidade, né? E o objeto de esperança está relacionado aos seus próprios desejos. O objeto de esperança de alguém está relacionado aos meus próprios desejos. Qual que é o meu desejo? Meu desejo hoje. O desejo hoje é qual é? Então, o meu desejo hoje vai se cumprir se eu tiver esperança do propósito para o qual ele me chamou. Ele me chamou para viver na eternidade? Sim, mas eu estou vivendo aqui agora. Então, eu preciso desfrutar dessa esperança desde já. Se eu deixar só para o céu, eu vou entrar em desesperança. E lá em Provérbios diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Se eu tiver a esperança só no céu, eu vou me cansar de esperar. A esperança lá no céu é óbvio que ela é importante, mas ela é o fim. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, é muito importante. Olha só, o objeto da esperança de alguém está relacionado aos seus próprios desejos. O que eu desejo hoje? O que eu desejo hoje? Está linkado com o pensamento de Deus? Se eu nasci para o louvor da sua glória, o que eu desejo hoje honra o nome de Deus? O que eu faço hoje glorifica o teu nome? Então, a esperança ela vai se manter se ela for se a gente tiver revelação no pleno conhecimento. Só na plenitude, só no pleroma de Deus eu consigo isso. Então, esperança o que é? Confiança, expectativa. Tem situações na minha vida que às vezes eu falo assim, aos olhos humanos, não vai ter jeito. Mas a expectativa, a confiança, a perspectiva faz acontecer e na hora assim mais inesperada. E aquilo que eu depositei minha esperança está alinhado com Deus, eu vou receber. Então a esperança que não está alinhada com Deus, ele vai se responsabilizar pelas coisas que glorificam o nome dele. Ele nos fez para o louvor do seu nome, não adianta debater. As pessoas hoje, os desejos das pessoas são: quando é que eu vou fazer meu primeiro milhão? Quando é que eu vou ter uma mansão? Não tem nada de errado sonhar com isso, não, gente. Pode sonhar à vontade, deve, sabe? Mas eu quero saber, se eu ficar sonhando só com 1 milhão e não pensar no que eu estou vivendo aqui no caminho, não agir em direção a isso, principalmente se aqueles milhões vão honrar o nome de Deus. Porque a primeira coisa que a gente faz sem se dar conta, eu não estou dizendo que é errado desejar ter alguma coisa, mas se você não... Olha, eu posso ter, mas eu tenho que ser antes. Eu tenho que ser em Deus. A minha identidade, que é a minha base, que é o ser, se ela não estiver embasada em Cristo, na hora que eu na hora que eu ter, aquilo vai se tornar mais importante. Sim, vai se tornar mais importante. Se você não precisa de Deus para nada, para que você vai buscá-lo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é um processo, é sobre manter nossos desejos, nossas expectativas e nossas perspectivas alinhadas com Deus. Tem uma outra versão de Efésios 1:18 que fala: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Para qual esperança você vive? A esperança para a qual Deus nos chamou? Ou a esperança de ter 1 milhão, de ter uma casa, de ter? A principal esperança que Deus nos chamou foi para ser nele, né? Tanto é, para a qual ele nos chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, essa esperança... minha cabeça está borbulhando, muita coisa, eu não estou conseguindo colocar tudo, porque eu quero... Eu até queria sair um pouco do caderno e falar, sabe, assim, tipo, do que está no meu coração sobre... Porque eu escrevo para mim, né? Até foi muito curioso, meu caderno de meditação está acabando, tá vendo? Aí eu comprei o caderno novo, pensei assim, vou no caderno novo ou velho. Aí quando eu estava folheando aqui o caderno velho, ó, isso tudo aqui é meditação, ó, diária, tá tudo aqui. Quando eu estava folheando aqui, eu achei, deixa eu achar ele aqui, um texto. Meu Deus, onde que está que eu tinha deixado até... Aqui, achei. Falando sobre esperança. Sabe em qual versículo? Uma vez que eu estava meditando em Romanos 12. Aliás, Romanos 15, 13, que fala assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, aí eu discorri sobre a esperança. A esperança é algo terrível de se perder. Quem vive sem esperança entra em depressão, entra em angústia, né? Quem não tem esperança não tem a vida, não tem uma perspectiva, nem desejo de viver. Porque a esperança nos move, incentiva, desafia, nos impulsiona para o futuro e nos motiva a atuar no presente, né? Olha só quanta coisa linda eu coloquei aqui sobre esperança. E a desesperança, gente. A desesperança, o que ela causa? Letargia, tristeza, desgosto, falta de sonho. Ela nos enche de letargia. Né? A desesperança, ela nos tira o desejo de vida. Ela nos impede de sonhar, nos rouba a vida. Né? Quando não há esperança, não há perspectiva. O Deus da esperança, e assim vai, é linda demais. Eu achei muito interessante eu achar isso aqui, falando isso tudo sobre esperança. Não é apenas uma esperança no futuro, não, gente, sabe? Não é apenas uma esperança no futuro. É a esperança que eu confio no Deus de esperança. Ele é a própria esperança. Quem nos dá esperança, quem nos impulsiona, nos motiva nessa vida, não é ter alguma coisa, mas é ter os olhos do coração iluminados para nós conhecermos a esperança do chamamento. Qual é a esperança do meu chamamento? O que é chamamento? É propósito, é vida, é razão de existência. Né? Não é uma mera esperança de futuro, é a esperança de que eu confio no Deus da esperança. E assim vai, gente, ó. Só sobre esperança eu falei, mas foi muito. Enfim, eu estou refletindo bastante sobre como anda a minha esperança, como manter a minha esperança e como viver a plenitude dessa esperança. Qual a esperança? A esperança do meu chamamento. Que chamamento? A razão pela qual eu estou no mundo. Deus me chamou, Ele me encontrou primeiro. Eu não estou aqui porque eu caí de paraquedas e Deus, escapuliu. Não, eu não estou aqui de qualquer jeito. Eu não estou aqui fruto de um pensamento tardio de Deus. Eu estou aqui porque há injetada no meu espírito uma esperança do meu propósito, do meu chamamento.
que é não só viver a plenitude ou o pleroma de Deus aqui na Terra, como viver na eternidade com Ele. Que esperança é essa? Qual esperança eu alimento? Qual esperança eu alimento? Esperança de dias melhores, mas e o hoje? Hoje eu tenho esperança? Onde que eu quero chegar? Não é sobre só viver de esperança no que vem. A esperança adiada enfraquece o coração, está escrito em Provérbios. É sobre o que vem? Sim, mas é principalmente sobre o hoje. É como se eu... Na verdade, o que eu estou tentando dizer hoje, quando a gente abre os olhos, a gente parar para pensar nessa esperança do chamamento. Por exemplo, comigo acontece uma coisa, eu abro os olhos, eu já deito na expectativa da minha meditação. Eu abro os olhos de manhã, eu sou motivada a levantar para vir para cá, para o meu cantinho meditar. Aí eu preparo água, né? A Bíblia, o caderno, as canetas, as canetas coloridas para eu dividir os assuntos. Termino a meditação, daí eu pego o notebook e vou gravar. Mas isso, se eu levanto de manhã com essa esperança, com essa expectativa, com essa perspectiva de que Deus vai falar comigo, eu já tenho um dia diferente. Por mais que no meio do caminho venham intercorrências, venham dificuldades, venham más notícias, mas o meu coração está ancorado. Então, eu queria muito, sabe, se eu conseguir incentivar vocês que estão assistindo a entender a importância da meditação diária na palavra. Não é meditar e ficar lá, não. Eu estou falando de meditação na palavra. Sobre comer, ruminar, escrutinar, investigar, analisar, né? Fazer uma acurada investigação, ou parar para dizer, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer hoje? Espírito Santo de Deus, o que o Senhor vai me falar hoje? Então, é onde eu quero chegar. A esperança do meu chamamento é a busca diária que me mantém em fé, me mantém em conforto, me mantém em segurança, me mantém no temor e não no medo, me mantém na riqueza da glória da sua graça, me mantém afinada, afina as minhas percepções sobre mim mesmo, sobre o outro e sobre Deus. Então, esperança é isso. É sobre ter uma expectativa boa. Esperança é expectativa boa. Ninguém fala de se for desesperança, é falta de expectativa ou de perspectiva. Mas isso, quando você pensa em esperança, você pensa em coisa boa, tipo, enquanto eu tiver esperança, eu tenho vida. Aí eu quero trazer para vocês essa reflexão. O que é a sua... como é que fala? Os olhos do seu coração estão iluminados para saber qual é a esperança do seu chamamento. Então, quando eu paro para ouvir a Deus na sua palavra, eu estou alimentando a esperança do meu chamamento, eu estou alimentando a minha confiança em Deus, a minha esperança, a minha fé, a minha segurança, tudo que eu preciso da parte de Deus, que é só Ele que pode me dar, porque não fui eu que encontrei Deus, foi Ele que me encontrou. Foi Ele que nos encontrou. E a partir do momento que Ele nos encontrou, que Ele nos criou. E que Ele deixou que a gente vivesse a vida que a gente quisesse. Até o dia que Ele nos buscou, cada um Ele busca de uma forma, ou uma situação, mas sempre haverá um momento em que todo homem na face da terra terá essa oportunidade. Agora, se Ele de tudo rejeitar e falar, eu não quero, que hoje isso é mais comum do que a gente imagina, hoje as pessoas estão rejeitando de peito aberto, tipo, não quero, esse Deus é retrógrado, esse Deus, né? Até fala-se muito sobre podermos controlar a nossa história. Há muitas controvérsias nisso.
Podemos controlar nossa história fazendo boas e sábias decisões, mas nem sempre faremos boas e sábias decisões. E quando não fazemos boas e sábias decisões, sofremos as consequências, além de sofrermos as consequências das escolhas dos outros. Nós sofremos as consequências das escolhas dos nossos pais. Então, assim, não vou nem entrar nesse mérito, não, porque hoje a vibe é: você pode controlar a sua vida. Porque se você não estiver controlando a sua vida, você está ganhando alguma coisa com isso. Quando se trata disso aqui, ó, há muitas controvérsias. Eu não posso tirar. Deus nunca vai nos tirar a autorresponsabilidade. Mas nós também não podemos tirar a ação, o mérito e a soberania de Deus da nossa história. Pode ser aquele homem que não crê em Deus, a soberania de Deus está na história dele também. E aí o maior mistério de Deus é que o próprio livre curso de todas as ações humanas misteriosamente faz com que se concretize as determinações e propósitos de Deus. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Isso não é encostar na soberania de Deus. Se é uma coisa que Deus faz questão, é de nos mostrar o quanto somos responsáveis por nossas escolhas. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Deus fez um mecanismo, uma dinâmica muito perfeita. Ele não precisa ficar sentado num trono punindo e presenteando, que é assim que as pessoas enxergam Deus. O velhinho da barba branca fica lá assim: errou, vou ter que castigar. Acertou, vou premiar. Que visão, hein? Que visão pobre do pleroma de Deus, aquele que criou tudo que existe no céu, na terra e no mar, inclusive o homem em sua perfeição, com essa máquina perfeita. Como achar que depois dele ter criado tudo isso, ele seria esse ser que ficasse lá em cima punindo e presenteando? Muito pobre esse pensamento. Ou então que ele criou, agora fica quieto aí que eu vou conduzir minha vida. Pode até acontecer isso. Quantas vezes eu deixei Deus quieto no canto para conduzir minha vida? Do meu jeito. E vou ser sincero, todas as vezes que eu fiz isso, eu me ferrei. Bonito. Então, não se trata de... não se trata de colocar tudo nas mãos de Deus para ele fazer tudo, né? É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. São duas retas paralelas, né? São duas estradas paralelas. Soberania de Deus e a responsabilidade do homem, o livre-arbítrio, a liberdade. Essas retas vão se encontrar no céu, ou em algum lugar. No céu, né? Então, o que eu escolho aqui, não é que Deus falou, você vai fazer isso ou aquilo, ou fica me controlando. Ele quer que a gente tenha autocontrole e autogoverno, isso sim. Mas dizer que eu posso controlar a minha vida e a minha história toda, quando eu falo isso, eu tiro totalmente a ação de Deus e a possibilidade de Deus agir na minha vida. Eu digo assim, muito obrigada, você me criou, agora fica quieta aí que eu vou lutar pela minha vida. Todas as vezes que eu fiz isso, eu me ferrei. Sabe quando é que eu acalmo o meu coração e que eu vivo em paz, que eu tenho esperança do meu chamamento? Quando eu estou nele, nessa palavra maravilhosa. Só tenho paz, tranquilidade, sossego na alma, esperança do meu chamamento, se eu estiver ancorado aqui. Então, a minha âncora não são as minhas escolhas. As minhas escolhas, elas, ao contrário, elas podem ser minha desgraça, se eu fizer escolhas equivocadas, escolhas sem sabedoria. Então, a esperança do meu chamamento é levantar todas as manhãs, parar diante dessa palavra, receber o alimento sólido, né? Alimentar o meu espírito do jeito que eu alimento o meu corpo. Tem dias que eu tomo um café antes, tem dias que não. Esses dias eu tenho tomado café antes. Então, meu corpo está alimentado, agora eu vou alimentar meu espírito. Ah, por que você não faz o contrário? Porque se eu tiver com fome, eu não raciocino. Está entendendo onde que eu quero chegar? Se eu tiver com fome, eu nem raciocino. Física.
Da mesma forma espiritual. Se eu tiver com fome espiritual e não estiver saciando a minha fome, eu fico raquítica e eu não raciocino. Então, como que eu vou raciocinar separada de Deus? Eu vou dizer assim, Deus, você criou, agora você fica aí, que eu vou seguir minha vida. Não tem como desafiar a nossa vida de Deus, do autor da nossa vida. Então, eu fico raquítica, completamente raquítica espiritualmente. Se eu não estiver me alimentando, se eu colocar Deus de lado e dizer, fica aqui, não estou dizendo que você não existe, você até existe, mas fica aí, que agora eu vou. E o que está me chamando lá na frente? O dinheiro. Não, então eu estou colocando Deus de lado, colocando o dinheiro como Deus. E dinheiro é muito bom? Claro que é. E a gente precisa dele para viver. Do suor do seu rosto comerás. Do suor do seu rosto comerás. A gente trabalha para ganhar, ninguém não cai dinheiro do céu. A gente tem que se esforçar para ganhar. Faz sentido. Né? Mas daí é falar, Deus, fica quieto aí, que agora o dinheiro está me chamando. Então, Deus se tornou meu dinheiro. Então, há muitas controvérsias nesse pensamento que está aí entrando de sola no mundo. As pessoas estão vivendo em função do dinheiro. Elas não pensam que há uma eternidade. Elas não pensam que elas não são eternas. Elas não pensam que elas vão morrer. E elas, por mais que achem que têm controle sobre a sua própria vida, elas podem se surpreender de uma forma inimaginável. A esperança do meu chamamento está aqui. Qual é a esperança do seu chamamento? O que você faz para alimentar o seu espírito? Se você tem necessidade básica de comer para sobreviver o seu físico, muito mais você tem necessidade de comer alimento sólido para o seu espírito sobreviver, principalmente nesse mundo que jaz no maligno. A esperança do seu chamamento é se alimentar, alimentar o seu espírito, não deixar ele raquítico, porque ele não sobrevive raquítico. E ele vai se debater, e vai morrer na praia. Porque o único, não adianta, gente. Não adianta eu ter toda a fortuna do mundo. Eu poder pensar aqui agora, hoje estou com vontade de ir lá nas Ilhas Maldivas. Vou pegar meu avião e vou. Pode até ser muito bom viver isso, claro que é. Né? Eu gostaria de viver isso. Mas eu ir para Ilhas Maldivas vai alimentar o quê? O meu espírito? Vai alimentar minha alma. Nós somos corpo, alma e espírito. A comida alimenta o corpo, os prazeres alimentam a alma e a palavra alimenta o espírito. Posso me dar prazer? Claro, não tem nada de errado alimentar minha alma com prazeres. Mas se isso aqui não estiver em primeiro lugar, não tem sustância, meu amigo, minha amiga. Não tem felicidade no palácio, o tempo todo, no castelo, no palácio. Não pense você que porque a pessoa está cercada de todos os bens possíveis e imaginários, de casas, de carros, de empregados a serviço, de tudo que você puder imaginar, é suficiente para ter felicidade, para ter paz. A paz de Deus é que é o árbitro do nosso coração, é a paz que excede a todo entendimento. Qual que é a esperança do seu chamamento? O que você faz todos os dias para alimentar seu espírito? Você alimenta seu espírito da mesma forma que alimenta seu corpo? Sem comida? Eu fico pensando nesses países que falta comida, que desespero que é. Você tem coragem de pegar no lixo, porque a fome ela te deixa louca. Você tem coragem de pegar no lixo. Você come o que tiver na sua frente. Que tenhamos essa sede, não de comer o que tiver na nossa frente, mas de buscar na fonte que jorra para o eterno, que é a palavra de Deus. Diariamente, um versículo por dia, e pense o que o Senhor quer me falar nisso aqui. Só isso. É suficiente para você alimentar o seu espírito. E a sua sede vai ficando maior e maior e maior. Na hora que você vê, você está meditando mais de uma vez por dia. Fiz isso ontem.
Deveria fazer mais vezes. Eu me alimento do que eu recebo de manhã e ao longo do dia, como que eu vou alimentar? Eu escuto palestras, pregações, músicas, louvor, adoração, vou para a oração. São outras maneiras de alimentar. Mas a fonte de tudo está aqui. Verdade irrefutável e incontestável. Creio ou não, as pessoas só vão acreditar de verdade o dia que elas virem a olho nu o livro de Apocalipse, que já está em franco cumprimento. Apocalipse está aqui, que significa revelação, que vai ser a olho nu. Todo o olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Rei da Glória. Qual que é a esperança do seu chamamento? Responda. Beijão, até a próxima.